Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão na conta. Então é só você clicar no link da descrição aí que você vai comprar a minha casa de análise, vai comprar uma análise da minha casa de análise, me dá mais dinheiro e você sempre vai continuar se ferrando. Pessoal, por que essa brincadeira, tá? Esquece isso. Nada te dá dinheiro rápido assim, nada. Eu quero que sim, que ela mostre, igual o Thiago Reis pediu, mostre as notas de corretagens. Vamos ver então se na bolsa você em 3 anos acumulou esse patrimônio. 1 milhão a partir de 1.500? Beleza, tá bom, conta outra. Vamos pro vídeo. Bom, galera, hoje nós vamos falar das oportunidades reais de ganhar dinheiro, de ganhar muito dinheiro, que são momentos de crise, tá? É ruim para alguns, mas enquanto uns choram, nós vamos vender lenço. Então, vamos entender como é que aconteceu algumas crises e vamos tentar extrair algo bom disso. Então, se você gostou da ideia, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal, bora pro vídeo, vamos entender essas crises aí, o momento que muita gente ganhou dinheiro. Bom, quando se fala em crise, se fala em perder dinheiro, se fala em muita gente passando mal, né, de falta de emprego, falta de consumo, falta de gente produzindo. Então, a crise nada mais é do que uma falta de produção e uma falta de consumo ali. Mas isso daí você tem oportunidades nesses momentos. Esses momentos são momentos de grandes oportunidades. Por quê? Para a gente do mercado, isso daí nada mais é do que uma chance de lucrar com a queda. Infelizmente, enquanto está todo mundo aí passando mal, todo mundo passando apertado no momento de crise, nós vamos lá e ganhamos dinheiro. Então, sem mais delongas, vamos tentar entender um pouquinho as crises e falar sobre elas, tá? A primeira crise aconteceu em 1637 e é chamada tulipomania, a crise das tulipas. Essa crise aconteceu na Holanda e ela foi causada por um grande movimento em direção à compra de tulipas. Pasmem, a gente está falando de mercado financeiro, mas naquela época lá a gente já teve uma crise falando sobre flores. O que acontecia? Tulipa era um sinal de riqueza, um sinal de glamour, então todo mundo queria ter. E o que aconteceu? As pessoas começaram a buscar mais tulipas e os vendedores, os produtores de tulipas, né, os grandes plantadores, eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos começar a vender no futuro, para quê? A gente já vende agora, prometendo que vai entregar no futuro. Por quê? Nós pegamos esse dinheiro e já plantamos, então esse dinheiro vai financiar nosso cultivo. Isso aqui aconteceu. Então, nota aí que já está uma formação de um mercado futuro, aí, um pouco estruturado. Mas o que aconteceu foi que eles não conseguiram suprir toda a demanda. Então, muita gente vinha, eles começaram a vender os preços no futuro e começar a plantar. A Holanda, como todo mundo sabe, é um país muito pequeno, né? Se for comparar então ao Brasil, mas é um país muito pequeno e não tinha área, simplesmente assim, não tinha área para todo mundo plantar o tanto de tulipa que seria necessário. E a procura por esse ativo, né? A procura por essas flores passou a ser cada vez mais intensa. Então os preços foram indo mais para cima, né? Muita demanda, pouca oferta, os preços explodiram. Então tinha gente gastando verdadeiras fortunas para comprar tulipa no futuro, comprar algo que eles nem tinham, que ainda nem tinha sido plantado, que nem sabia se ia dar certo. Então chegou no momento de realmente receber as tulipas, ninguém tinha para oferecer para todo mundo, né? Ninguém mais tinha como entregar tanta flor assim. Foi aí que teve uma grande bolha, né? O preço da tulipa despencou, então todo mundo estava comprado, tinha gasto dinheiro, ficou sem receber seu produto, ficou sem o dinheiro. Então foi a primeira crise ali mais estruturada que aconteceu nas negociações aí mundo afora. A próxima crise, lembrando que eu não vou falar aqui de todas, tá? Porque foram tendo várias crises, então não cabe aqui eu ficar falando de todas elas. Eu vou falar aqui de algumas que eu acho mais importantes, que eu acho legal citar, então eu vou citar duas mais antigas e duas mais presentes aqui para vocês entenderem a dinâmica. A próxima crise foi a crise de 29. Essa foi a pior da história. Essa crise arrebentou com o mundo, arrebentou com os Estados Unidos em especial, porém arrastou o mundo inteiro e eu vou explicar até como que ela respingou aqui no Brasil, por mais que não era um problema nosso. Até hoje, essa crise tão grande que ela foi, ela é estudada e todo mundo fala dela. Então, quando você está no mercado, é impossível você não ter ouvido falar da crise de 29. Essa crise foi muito intensa, tá? Todo mundo que estava no mercado acionário sofreu um grande baque, mas tem uma história de um cara que ganhou muito dinheiro e eu vou contar aqui. Bom, qual é o contexto? Contexto pós-Segunda Guerra Mundial, 1918, Segunda Guerra Mundial acabou, Europa quebrada, Estados Unidos composto ali, tinha uma grande força ali de indústrias, começou a exportar.
Estados Unidos virou uma força hegemônica no mundo, porque a Europa toda destruída começou a suprir exportações para todo mundo, começou a exportar, exportar, exportar. Então foram 10 anos ali muito prósperos para os Estados Unidos e eles conseguiram crescer muito. Então toda ação que estava na bolsa ali, todo mundo que comprava ações ganhava dinheiro. E naquela época metade da população praticamente já investia em bolsa. Aqui hoje no Brasil nós temos nem 1% da população. Lá nos Estados Unidos eles já investiam 50% da população em 1929. Né? Então de 1918 a 1929 o mercado lá cresceu muito. Todo mundo que comprava ganhava dinheiro. Então as empresas valorizavam, tudo crescia. Por quê? Eles estavam vivendo um grande boom, porque todo mundo tinha que comprar deles no mundo inteiro. Mas o que aconteceu? Da Europa, nesse tempo, ela não ficou lá destruída, como a gente sabe. Ela foi se recompondo e voltou a ter sua força industrial, começou a produzir de novo, não precisando mais importar tanto dos Estados Unidos. E isso acarretou numa quebra grande das empresas dos Estados Unidos, porque o faturamento abaixou demais e começaram a venda. E depois que começou essas vendas, então começaram esses movimentos aí das empresas valorizarem, entrou o pânico. E o pânico assustou muito, porque eram pessoas vendendo sem fundamento nenhum e o mercado foi caindo. Nós temos até um episódio, né, chamado como Black Thursday, que o mercado movimentou 13 milhões de ações no dia, sendo que a média normal era de 3. Por que isso? Todo mundo estava vendendo, os bancos e as grandes corretoras começaram a comprar para tentar diminuir a queda. Só que essa queda não conseguiu ser diminuída, porque era muito volume de venda. Então, nesse dia aí, nessa data, o mercado caiu 25% lá. E aí, os Estados Unidos quebrou praticamente, né? O desemprego saiu de 3% para 30% e o PIB caiu mais de 40%. Mas tudo bem, como que isso atingiu o Brasil? A crise foi tanta que o maior importador de café do Brasil era os Estados Unidos. E não tinha mais dinheiro, não tinha mais quem comprasse café. Então, o Brasil não tinha mais quem vender. Só que tinha a produção do Brasil estava grande. Então, o que o governo fez? Começou a comprar café e não tinha o que fazer com ele. Simplesmente começou a botar fogo, mas ele só comprava para os grandes produtores não quebrarem, né? Que seria um grande prejuízo para o Brasil. Então, o governo conseguiu dar essa mãozinha aí, comprando café e queimando. Mas, como na crise a gente tem grandes oportunidades, um cara ganhou muito dinheiro nessa crise, esse cara. Jesse Livermore, o cara que escreveu esse livro aqui explicando como que ele negocia no mercado financeiro, ele previu que o mercado estava num patamar que não tinha cabimento, né? Como os Estados Unidos tinha crescido, as pessoas compraram demais, teve uma grande euforia, os preços passaram dos limites. Então ele começou a vender e pegou toda a queda. Tá? Durante a queda ele estava em posição vendida, ou seja, apostando contra o mercado e ganhou dinheiro. A fortuna dele, se trazida dessa época que ele ganhou para hoje, né, se fizesse correção monetária e tal, a gente teria uma fortuna de aproximadamente 50 bilhões de dólares. Só o que ele fez nessa época aí da crise. Esse cara foi muito foda, tá? Ele foi um especulador excepcional, então depois eu posso até fazer um vídeo só sobre ele, porque ele daria um tema inteiro. Inclusive, essa crise daria um vídeo inteiro, tá bom? Mas vamos então prosseguir para a próxima. Pulando aí bastante tempo, temos a crise das .com. O que foi isso? Foi em 2000, tá, que as empresas de tecnologia começaram a surgir, pipocar no mundo inteiro. Tá? Começou a surgir qualquer portinha que se tinha numa empresa de tecnologia. E elas ficaram super valorizadas, né? Todo mundo acreditava num grande boom e começaram a comprar e vamos, levaram o preço para cima, explodiram tudo. O que aconteceu? Grande bolha, tudo caiu, tudo explodiu, 3 anos de queda e esses 3 anos foram suficientes para eliminar do mercado mais de 5.000 empresas. Ou seja, 5.000 ações listadas em bolsas foram completamente extintas do mercado. Isso é horrível. Pensa quanta gente perdeu seu negócio, né? Criou alguma coisa, ela viu suas empresas valerem muito e do dia para a noite perde tudo, tá? Isso daí é ruim, porém foi bom para algumas empresas. Por exemplo, temos algumas empresas que passaram esse período ou então vieram ali um pouquinho depois e conseguiram ganhar um mercado. Por exemplo, a Amazon, né? Que é uma das empresas mais valiosas do mundo, que é do setor de tecnologia,
porém conseguiu atravessar esse período e seguir. Agora, a crise mais perto da gente, tá? Que foi uma crise completamente violenta, crise de 2008, ficou conhecida como a Grande Depressão. O que acontecia? Nos Estados Unidos, lá, eles têm muito hipoteca, né? Então, que o banco coloca dinheiro para uma pessoa comprar uma casa. Então, o banco dá dinheiro para uma pessoa comprar uma casa e a pessoa fica com uma dívida com o banco. Então, os bancos começaram a pegar essas dívidas e eles sabiam que eram de pessoas que não iam conseguir pagar. Então, eles pegavam essas dívidas ali, que eram dívidas horríveis, porque eles não conseguiriam receber, juntavam tudo num pacote e vendiam títulos para os investidores. Olha que legais, né? Então eles pegavam títulos que eram compostos de lixo e vendiam para os investidores. Mas eles não só vendiam, não viravam para você e falavam, ó, estou te vendendo um lixo aqui, vamos comprar então para você tentar ganhar dinheiro com um bosta. Não, eles vinham e te falavam assim, olha, esse investimento super seguro, tá? Olha, a agência de classificação de risco dando nota máxima para o investimento. Pode investir nele que seu dinheiro está seguro. Mas por trás das câmeras, né, por trás dos fatos, eles estavam comprando essas empresas, pagando essas empresas de rating, né, de avaliação de investimento, para dar nota alta para os investimentos. E eles começaram a enfiar lixo no mercado. Então, todo mundo comprando esses títulos imobiliários que achavam que seriam coisas mais seguras, né? Pô, o mercado imobiliário, quem acha que não é seguro? Mas eram só lixos, né? Eram só coisas ruins e o mercado derreteu, né? O mercado acabou, o mercado veio abaixo e quando essa bolha estourou, tudo veio abaixo. Por quê? Prisão de grandes banqueiros, quebra do Lehman Brothers, que foi um grande banco nos Estados Unidos, e então o caos se instaurou e a merda espalhou para o ventilador, tá? Foi o mundo inteiro que sofreu com isso. E como que isso espalhou para o Brasil, por exemplo? A gente não tinha nada a ver com a história. Se você lembra, não sei sua idade ou então quando que você estava no seu ano de vida, mas a gente estava em plano governo Lula, tá? O governo estava indo bem, a gente ainda tinha dinheiro sobrando e o Lula brincou, não, isso daí é uma tsunami lá fora, mas é só uma marolinha aqui. Porém, nosso mercado desabou. Se for pegar nossa bolsa, na época, derreteu, as ações fizeram fundo, né? Foram por abaixo, para níveis baixíssimos. Então, se era uma marolinha, se a gente estava bem, por que veio aqui? O problema não era nos Estados Unidos? Era. Só que o problema é o seguinte, pensa, tá todo mundo perdendo dinheiro nos Estados Unidos. Quem tem dinheiro aqui no Brasil? Investidores estrangeiros e principalmente investidores americanos, tá? O que eles precisaram fazer? Tirar dinheiro daqui para levar para lá, para cobrir o rombo, para conseguir pagar as dívidas e cobrir as suas contas deficitárias. Então, como que eles tiram dinheiro daqui? Vendem as ações. Então, o nosso mercado desabou. Embora aqui na rua a gente não via crise realmente, no mercado a crise estava com força. Então, o nosso mercado caindo forte, seguindo o modelo do mercado dos Estados Unidos, seguindo o mercado europeu, que estava todo mundo em queda. Grande depressão, tá? Foram anos difíceis ali. E até hoje, assim, conseguiram recuperar, porém ainda tem alguns títulos que eles acham que vão ser os novos causadores de uma próxima crise. E como que muita gente ganhou dinheiro? Muita gente ganhou dinheiro especulando na venda. Lembra do Jesse Livermore? Fizeram a mesma coisa em 2008. Inclusive tem traders, né, operadores da bolsa, em 2008 que ficaram milionários com essa queda. Então, pessoal, é o seguinte, aqui eu só falei de 4, mas no capitalismo nós tivemos várias crises, várias. Elas são oportunidades para você ganhar dinheiro e também elas servem para nos lembrar que a gente nunca está 100% seguro. Então sempre tem uma visão crítica de tudo que você for fazer. E aí, você vai estar preparado para a próxima crise? Você vai encher seu bolso na próxima crise ou você vai ser a pessoa que vai estar lá chorando e querendo pular de prédio? Eu vou ser a pessoa que vai estar vendendo. Então, se você estiver lá no momento e quiser estar junto, nós vamos estar junto ganhando dinheiro enquanto todo mundo chora, tá? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça do like. Conheça a nossa página no Facebook, vai lá dar uma olhada, por favor, compartilha lá com seus amigos se você gostar do conteúdo, mostra esse canal para seus amigos também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e assistir os outros vídeos. Também vai lá conhecer nosso Instagram, siga a gente e até o próximo vídeo.